concordei inteiramente com o que você falou sobre a mudança do discurso do Lula. E acho realmente que Marina teve um papel muito importante, quero crer. A saída de Marina do Ministério do Meio Ambiente, ainda no governo Lula, foi uma tristeza. Todo mundo que trabalhou com Marina, ainda no governo do PT, é enorme admirador dela. E, infelizmente, naquele momento, Lula tinha um discurso desenvolvimentista dos anos 70. Era muito. Ele enxergava o meio ambiente como um entrave. E isso era doloroso para a gente. Eu não sei se você sabe, Mauro, mas eu comecei a minha militância política no Ocupa Estelita, que foi um movimento de luta pelo direito à cidade. E havia sim um questionamento importante. Então, eu cheguei já a comentar em outros programas com você que eu sou fã incondicional da Dilma, mas nós cometemos equívocos. O Ministério das Cidades era ocupado por Olívio Dutra, e nós tínhamos no Ministério das Cidades uma assessora que era apenas assessora especial da ONU para o direito à moradia, que é a Raquel Ronick. E tanto Olívio quanto Raquel Ronick foram afastados. E eu asseguro que se Raquel Ronick e Olívio tivessem sido mantidos, eu citei o nome de Dilma porque Dilma desempenhou um papel aí, né? Que não foi um que eu possa elogiar. Mas Minha Casa Minha Vida teria tido outro perfil. E o direito à cidade, ele compõe o direito ao meio ambiente, assim como o direito à cultura. Esse é um ponto que eu amo de paixão, e eu nunca pude conversar muito sobre isso aqui, porque sempre o nosso foco foi caso Lula, foi Lava Jato, foi não sei o quê. Mas em 2015 eu estive na cúpula das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável em Nova York, quando foram lançados os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Ao convite do Ministério das Relações Exteriores, compus uma mesa paralela do Brasil, que inclusive a ministra Isabela Teixeira estava presente, etc. Então esse é um tema, Mauro, muito, muito importante. O direito à cultura compõe o direito ao meio ambiente, o direito à cidade compõe o direito ao meio ambiente, a perspectiva de moradia, ela tem que ser perpassada pelo direito à cidade, o direito ao meio ambiente, a ideia de higienização da cidade, que a gente discute tanto. A gente está para votar aqui no Recife a lei da minha autoria, que é a Lei Padre Júlio Lancelotti. Tudo isso está dentro da discussão ambiental. Tudo isso. E era muito difícil. Se o Estado não intervém, o que sobra para os mais pobres? As encostas. Exatamente. E não é só isso. Tá? Então, o que é que a gente sempre defendeu? O papel diretor da cidade tem que ser exercido pelo Estado e não pela Odebrecht. Veja o que veio acontecer. A Lava Jato não teria existido, pelo menos não com essa desculpa que ela existiu, né? Porque a gente sabe que foi uma desculpa. Com essa desculpa, se o protagonismo que foi dado às grandes construtoras não tivesse sido dado a elas, e sim a participação popular. A mesma coisa, tem uma série de discussões que sempre foram colocadas de lado e foram tratadas como entrave ao desenvolvimento. Até a própria transposição do Rio São Francisco tem uma série de questões ambientais a ser levantadas e discutidas e evoluídas. Agora,
Eu fiz um resumo do discurso do Lula, que ainda não está nas minhas redes sociais, que deve entrar daqui mais ou menos a 1 hora, que a gente está terminando a edição, mas eu queria levantar alguns pontos que deixam muito evidenciado, que é exatamente o que você disse, é outro Lula, não é outra Marina. Não é outra Marina, pelo menos do ponto de vista político, pode ser que do ponto de vista humano, porque o tempo muda e melhora as pessoas, né? Em alguns casos, acho que é o caso de Lula e é o caso de Marina, mas não é outra Marina. Marina já pensava tudo o que ela pensa hoje, ela já enxergava isso, mas Lula, não. Lula não tinha essa visão. E por quê? Lula é metalúrgico. Lula é um refugiado ambiental. Eu acho que Lula ainda não se deu conta. Quando eu estive na reunião no Rio de Janeiro, digamos assim, na pré-COP, né, na Conferência pela Paz e pela Terra, que foi uma preparação para a COP 27, eu disse isso. Lula é um refugiado ambiental. Por que foi que ele saiu de Pernambuco? Ele saiu de Pernambuco por causa da seca. E aí ele virou um metalúrgico. Mas acho que ele nunca compreendeu que ele, assim como Dona Lindu e os irmãos, eram refugiados ambientais. Perfeito. Então, a questão do clima não é uma novidade, mas ela é uma novidade para o Lula. E eu escrevi na percepção dele, né, que é uma novidade para ele. Eu acho que a ruptura entre Lula e Marina se deu por divisões inconciliáveis na perspectiva dela, porque ela já tinha essa visão de urgência climática que Lula não tinha, Lula tem hoje. Então, eu acho que essa reconciliação é uma reconciliação política, em que todos nós ganham. Ontem não foi um simples discurso, Mauro. O discurso de ontem é divisor de águas. E digo mais, o discurso de Lula ontem é um divisor de águas para o próprio Lula, e ele é um divisor de águas para o mundo. Eu escrevi e me arrisco a dizer que a política internacional no combate às mudanças climáticas vai se dividir entre antes e depois do discurso de Lula, porque nunca um líder mundial fez um discurso tão contundente quanto o discurso que Lula fez. Lula pode ter demorado e muito para entender a urgência climática, mas agora ele entendeu e não foi pela metade. Ele entendeu integralmente que nós estamos vivendo uma urgência climática e ele não exigiu princípios em defesa do meio ambiente. Ele denunciou que esses princípios já foram assumidos em compromissos internacionais e não estão sendo cumpridos. Ele assumiu o compromisso com desmatamento zero até 2030, são 8 anos, e ele assumiu o compromisso com o desmatamento zero até 2030, ou seja, ele assumiu de fato o compromisso com a Agenda 2030 e assumiu também o compromisso com acabar com a destruição dos nossos biomas até 2030. Ele mencionou que é a primeira vez, aliás, que é a maior seca em 90 anos. O Brasil passa, mesmo sendo o país que tem as maiores florestas tropicais do mundo. Disse que o Brasil detém 52% das florestas tropicais do mundo. O discurso do Lula
foi sem precedentes de nenhum tipo em relação a todos os outros líderes mundiais. Sim. Então, a gente tinha um clichê que a gente brincava: nunca antes na história deste país, nunca antes na história do mundo, um líder global fez uma declaração de princípios e ações da magnitude com que Lula fez. É um divisor de águas. Também concordo, e acho mais. Ele fez um anúncio, vários anúncios muito relevantes. Um deles é o da autoridade climática, que o Brasil vai passar a ter. Né? A China tem, ele teve com o líder da autoridade climática lá, os Estados Unidos têm, o John Kerry, mas me parece que são funções mais diplomáticas. Aqui não. Aqui me parece que essa autoridade climática que o governo dele vai instituir, e isso vai ser chave, ela vai estar acima dos ministérios. Então, o ministério, não dá para pensar, o Ministério, por exemplo, da Indústria e do Comércio, o Ministério da Indústria e Comércio, se é que vai ter esse nome, vai estar subordinado à autoridade climática, né? Ele não vai ser o Ministério da Indústria e Comércio que vai ter que levar em conta a questão ambiental, não. É a autoridade climática que vai definir os limites, possibilidades e qual vai ser a política industrial e comercial do país. Isso é uma mudança de paradigma completa para pensar o desenvolvimento, para pensar um país, né? Exatamente. Em outras palavras, e o que você está dizendo eu concordo inteiramente, é que a defesa do meio ambiente e a sustentabilidade ambiental é que terão papel indutor na economia. Tem mais alguns pontos do discurso, Mauro, que são cruciais de serem destacados. Ele não apenas reconhece que o Brasil é uma autoridade climática, ele encurrala o mundo quando ele diz que o Brasil é detentor de 52% das florestas tropicais. Ele diz que o mundo depende do Brasil. A nossa riqueza ambiental, não é à toa também que ele incentiva a criação de uma cúpula amazônica, porque dentro dos países que detêm territórios amazônicos, o Brasil é o mais forte politicamente, mas há outros que estão inteiramente subordinados do ponto de vista geopolítico. E ele está propondo aos outros estados amazônicos, aos outros países amazônicos, que componham uma cúpula e se fortaleçam do ponto de vista da sua soberania. Aliás, esse é outro ponto. Ele disse que aceita a cooperação internacional sem jamais abrir mão da soberania do Brasil. Isso é uma declaração de princípios muito forte. Mauro, ele disse que ele veio muito mais cobrador, e veio. E ele veio cobrador. Ele não, na verdade, nem é a expressão correta. Ele exigiu subordinação dos países que precisam do Brasil. E que países são esses? Os países ricos. E ele disse isso no discurso dele. Lula entendeu finalmente o que é o mercado dos créditos de carbono. Lula entendeu que os países ricos precisam comprar os créditos de carbono. Então, talvez a nossa economia seja muito mais lucrativa. Talvez não, com certeza. Eu disse também no Rio de Janeiro, nesse encontro que tivemos, Lula é um visionário. Ele olhou para a Petrobras e entendeu que a Petrobras era a possibilidade de autonomia política e financeira do Brasil, capaz de manter a saúde e a educação públicas e alçar o Brasil a uma das maiores economias do mundo. Ele vislumbrou, ele teve essa visão e agora ele entendeu que a Amazônia
é uma Petrobras multiplicada por 1000. Que preservar os nossos biomas e as nossas florestas significa ter acesso a créditos de carbono muito mais lucrativos do que a Petrobras, do que combustíveis fósseis. Acho que a própria visão dele sobre a Petrobras vai ser diferente nesse governo. A Petrobras, acho que ele vai deixar, imagino que o governo Lula deixará de enxergar a Petrobras como uma empresa de petróleo para enxergar como uma empresa de transição energética, no qual o pré-sal é importante, mas a relevância relativa do pré-sal e do petróleo vai ser cada vez menor relativamente vis-à-vis as fontes de energia limpa, né? Ele já disse isso, que a Petrobras vai ser uma empresa de energia. Ele já disse isso. Nós estamos diante de realmente outro Lula. Lula sempre foi visionário, mas agora ele finalmente enxergou a Greta Thunberg. Eu fiquei imaginando qual seria a reação da Greta Thunberg, porque da outra vez ela saiu gritando corretamente, dizendo que compromissos no papel todo mundo já tinha assumido e ninguém cumpria. Eu queria a Greta Thunberg na plateia, porque eu acho que ela ia levantar e aplaudir de pé o presidente Lula. Você acha que esse pode ser o primeiro governo climático da história? É exatamente isso que eu estou dizendo, um divisor de águas. É sim. O Brasil vai mudar a sua posição geopolítica em razão do discurso que Lula fez ontem e das consequências desse discurso. Eu estou sendo ambiciosa nessa minha fala, nessa minha análise, Mauro, me arriscando a acertar muito ou a errar muito, mas eu estou sendo ambiciosa nessa minha análise, acreditando sinceramente que eu vou acertar. Uhum. Não é simplesmente o Brasil está de volta. O Brasil voltou para comandar a neogovernança global que Lula anunciou ontem. E essa neogovernança global passa por compreender que os países ricos são os países que mais poluem e que os países pobres são os países que mais sofrem as consequências da devastação ambiental desproporcionalmente causada pelos países ricos. Ele disse isso no discurso de ontem, Mauro. Uhum. Ele falou em externalidades ambientais e ele finalmente compreendeu. Ele finalmente compreendeu que o combate às mudanças climáticas passa necessariamente pelo combate à pobreza. E eu acho que esse foi o ponto que girou a chave na compreensão do Lula. Foi quando ele compreendeu que combater mudanças climáticas significa também combater a pobreza, é que ele finalmente caiu a ficha de qual é a centralidade da luta por justiça ambiental no mundo de hoje. Marina já tinha essa visão quando ela era ministra de Lula. E Lula não tinha. Demorou? Demorou, mas agora ele veio e ele já veio com o pé no acelerador. Ele fez realmente uma declaração de posicionamento. Essa é a leitura que eu tenho. Ele chegou afirmando não apenas o Brasil está de volta. O Brasil está de volta reposicionando o mapa do mundo e o Brasil está no protagonismo da neogovernança global ambiental. E Lula é, sim, o maior líder global do mundo hoje, já depois desse discurso. E os outros países, me parece, vão seguir o discurso de Lula. O que é algo que é uma profecia do velho Darcy Ribeiro. O Brasil
seria a primeira potência mundial da história da humanidade desarmada. Porque todas as potências mundiais estão assentadas sobre o seu poder militar ou econômico militar. Os Estados Unidos, os países da Europa, da OTAN, União Europeia, a própria China hoje, a Rússia, ou a antiga União Soviética, são todas potências assentadas na sua força militar. Em combinação, é o complexo econômico militar. O Brasil será a primeira potência da história da humanidade, na visão de Darcy Ribeiro, genial de Darcy Ribeiro, uma potência desarmada, cuja força não se assenta nas armas. Mauro, ontem eu chorei várias vezes no discurso do Lula. Também. Muito. Chorei, me emocionei, gritei, aplaudi, vibrei. Eu não sabia o que fazer com tanta emoção. Porque... e depois eu revi o discurso do Lula várias vezes, tanto que eu estou fazendo um corte dos pontos mais importantes. Eu sei que todo mundo já publicou essa altura do campeonato, mas eu faço questão de fazer a minha interpretação dos trechos mais importantes do discurso do Lula ontem. E eu assisti ainda algumas vezes o discurso, caindo a ficha. A emoção foi porque realmente cada palavra que eu disse aqui, Mauro, eu acredito sinceramente. Só uma coisa, é importante dizer que você está mergulhada nesse tema ambiental, né? As pessoas talvez não saibam. Há muitos anos. Qual é a sua relação com o tema do meio ambiente, Liana? Eu fui coordenadora de uma pós-graduação em Direito Ambiental há alguns anos, formei algumas promotoras, tenho muito orgulho disso, porque algumas das promotoras de justiça mais atuantes aqui no estado de Pernambuco foram minhas alunas, minhas orientandas, e ocupa a presidência da Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal, mas há pouco tempo, ainda tenho que verificar se vou me manter na presidência. Sou apaixonada, sou uma estudiosa do assunto, gosto muito do tema do direito processual ambiental, que é um tema pouco discutido, porque eu sou professora de direito processual. E, enfim, depois me envolvi com o Ocupa Estelita, que era uma luta pelo direito à cidade, e que a minha contribuição para o movimento, como advogada, como jurista, era sempre dizer que o movimento tinha que ser pautado pela principiologia do direito ambiental. Agora sou uma ativista do direito à cultura, que também está dentro do guarda-chuva do direito ambiental. Os princípios ambientais todos se aplicam ao direito à cultura, inclusive o princípio da preservação. Isso é importante. Eu sou de um estado riquíssimo em cultura, em especial em cultura popular, em que diversas linguagens da cultura popular estão sofrendo risco de extinção. Então, a gente precisa aplicar o princípio da preservação a essas linguagens culturais também. Vou citar um exemplo que me emociona e preocupa muito: o mamulengo, uma tradição nossa, está correndo risco de extinção. Então, o direito ao meio ambiente, ele é um universo. E realmente, assim, o discurso de Lula ontem foi para mim muito emocionante, porque depois de sofrer tantos anos, mais do que 4 anos, né? Porque foi o governo Bolsonaro, foi o golpe contra Dilma, foram 6 anos sofrendo muito, em especial os últimos 4 anos de muito sofrimento, em que o nosso país estava adoecido mentalmente, muitas e muitos de nós estávamos em estado de sofrimento. E a eleição do Lula, pelo menos assim com as pessoas com quem eu converso, eu pessoalmente, eu estou mais feliz, estou mais leve desde que o Lula se elegeu. A minha saúde mental está significativamente melhor, eu estou mais leve e mais feliz, e eu percebo isso, que as pessoas estão mais felizes.
E o discurso de ontem foi assim, eu estava com minha mãe assistindo, nós vamos para a posse de Lula em Brasília, eu sou uma pessoa tão sortuda, que a minha família inteira, vejam que privilégio, isso é uma coisa que eu me amostro mesmo, né? Minha família inteira de esquerda, e vai a minha família inteira para a posse do Lula, ficar lá no Muvuca. Vejam que privilégio, meu filho, minhas 2 irmãs, inclusive Michele Cirne Lins, comentarista do time de comentaristas da Copa, da TV Fórum. Minhas 2 irmãs, minha mãe de 74 anos vai para Muvuca junto comigo e meu pai de 78 anos vai também para Brasília para a posse de Lula. A gente vai passar o ano novo em família, celebrando a posse de Lula. Legal. Então veja que coisa gostosa, que coisa... Maravilha. Que sentimento, apesar, né, de todas as doideiras aí que o povo está fazendo nas ruas, o sentimento geral foi de alegria. E ontem, quando eu estava com minha mãe assistindo o discurso, e que eu me emocionei muitas vezes, eu disse, mãe, foi para isso que a gente lutou tanto. A gente é parte da história do Brasil, porque a gente trabalhou para eleger esse homem que tem esse papel histórico no mundo a cumprir. Isso aí. Liana, aqui o João Faria, dizendo, daqui de Viamão, Rio Grande do Sul, também chorei várias vezes. A Verônica Voz do Fogo, dizendo, eu amo ouvir a Liana. Muito legal. Seguinte, o Lula, deixa eu embarcar a Jorcemara Cardoso, que vai entrar lá da Alemanha. Eu quero falar ainda de um tema vinculado a Lula na COP, e depois quero falar do tema que eu prometi antes, vou falar com vocês 2 juntas aqui, sobre a questão da violência das mulheres. Jorcemara Cardoso, nossa linguista, fala direto lá da Alemanha, tem uma capacidade de análise sobre a língua, né, sobre a narrativa, os discursos, que é realmente rara. Bem chegada, Jorcemara, tudo bem? Olá, Mauro, olá, Liane, prazer, bom dia a todas, todos e todos aí da comunidade Fórum. Liana, só para... Liana, não Liane. Liana, desculpa, Liana. Mas eu imagino que metade do tempo ela seja chamada de Liane ou Eliana, dado muito disso, né, Liana? É assim mesmo. Sei bem como é que é. Bom, com o Jorcemara também deve ser fácil. Então, Lula falou agora, ele teve uma reunião acabou agora há pouco, lá em cerca de 1 hora atrás, com as entidades e lideranças da sociedade civil brasileira que estão na COP. E achei maravilhosa essa fala do Lula. Ele disse o seguinte, vai cair a bolsa, vai aumentar o dólar, paciência. Em outras palavras, dane-se, né? Defendendo o fim do teto de gastos e reafirmando que responsabilidade fiscal tem que estar dialogando com responsabilidade social e agora ambiental. Me parece interessante, sabe? E aí, Jorcemara, te embarco nessa conversa para pensar a narrativa. Porque o que acontece? Existe um negócio que se chama de mercado e que a mídia em geral, inclusive, quero dizer, até segmentos da mídia progressista, embarcam as pessoas, a sua audiência, numa ilusão de que a subida do dólar num dia, a queda do bolsa no dia, tem alguma relação com a economia real, quando não tem relação absolutamente nenhuma. É um bando de especulador tentando pressionar Lula e seu governo. E se eles não conseguirem em 2003, quando o Lula era um jovem de menos de 60 anos de idade, vão conseguir agora? Né? Lula está dando em outras palavras, Lula está dando uma de Barroso. Perdeu, mané, perdeu, mudou o tempo. Né? Acho que essa questão dessa narrativa é crucial, né, Jorcemara? Eu concordo, eu estava ouvindo Liana, não sei, Liane, acho que é porque eu tenho uma amiga que vocês se parecem demais, esses cabelos grisalhos e a sua voz, e o nome dela é Liane, e talvez seja essa confusão no cérebro. Tá justificado.
Estava ouvindo a Liana aqui, ouvi também os outros comentaristas sobre a questão do discurso do Lula. Acredito que talvez o que eu possa trazer para acrescentar nessa discussão, que a Liana fez brilhantemente, eu concordo com tudo que você falou. Eu acho que o sujeito político de 2003 não é e nem teria como ser o mesmo sujeito político Lula de 2022, né? Por tudo que passou, não só como político, mas também como pessoa, por tudo que vivenciou. E talvez uma coisa que eu gostaria de chamar bastante atenção é quando você fala que Lula foi um refugiado ambiental. Acredito que isso seja muito importante para a gente compreender aí o quanto que os discursos eles são essenciais para a gente perceber que nem tudo que é verdade hoje sempre foi verdade. O que é o discurso? A gente já falou várias vezes aqui, né, Mauro, e para todo mundo que assiste, o discurso é essa materialização ideológica de práticas que ocorrem dentro da sociedade. Então, não é uma fala isolada, não é uma ação, um gesto individual, não é um sujeito biológico, né, de carne e osso, que anda e faz o que faz, mas é aquele sujeito na história, é aquele sujeito na sociedade. Então, o discurso atravessa o que a gente se produz. E quando o Lula vai ser produzido no início da sua vida, na metade da sua vida como sujeito político, que não aleatoriamente vai sim ser um refugiado ambiental, mas talvez naquele momento que a gente possa entender é que o discurso que estava, de alguma forma, atravessando o Brasil daquele período, não pensava a Amazônia do jeito que pensa hoje. Talvez os grupos específicos, a Amazônia era falada por pessoas que já percebiam isso, mas estava muito isolado, não estava articulado. E, principalmente, eu acredito, eu não sei se Liana vai concordar comigo, mas muitos sujeitos amazônicos, inclusive, não eram partícipes dessa discussão. E não que não tivesse discussão dentro da Amazônia sobre essa questão, sempre houve luta de movimentos sociais articulados, especialmente movimentos de mulheres amazônicas, né, que se declaram, inclusive, isso é interessante na língua, como sujeitos da história, elas sabem que elas são mulheres negras, mulheres indígenas, atravessado pelo sangue embranquecido também, que a gente ali é fruto de muitas violências, mas para abarcar tudo isso e para que a luta ficasse mais articulada, elas se chamam mulheres da floresta. Então, e essas lutas sempre ocorreram, e essas lutas, por muito tempo, elas circularam somente dentro dos próprios movimentos, né? E quando você vê Lula hoje trazendo nas suas falas como atual presidente da República, todo mundo fica bagunçando, né? Inclusive a mídia internacional, quando Lula foi eleito, eu não sei se você chegou a falar sobre isso, Mauro, as mídias aqui, elas fizeram aleluia. Em vez de falar aleluia, ela falou aleluia, né? Fizeram uma brincadeira semântica, morfológica, para dizer justamente o quanto que hoje, simbolicamente, representa o Lula estar nesse cargo representativo, justamente porque eles entendem a importância do Brasil no mundo, né? E quando se fala de Brasil, da Amazônia e de todos os seus biomas. Então, eu acredito que nesse momento, quando o Lula entende, compreende e é atravessado por outros discursos, é importante que ele se colocou à escuta. Nenhuma luta ocorre sozinha e nenhum sujeito político se produz sozinho. Então, o sujeito político Lula, que ontem falou de forma emocionante, ele estava cercado, e eu acho isso importantíssimo falar, de mulheres amazônicas, indígenas, mulheres que vêm fazendo lutas toda a sua vida. Marina Silva é uma delas, né? E essas mulheres, elas articulam a todo tempo essa luta. E é importante, sim, que um sujeito que governe o país se coloque à escuta, né?
mas também é importante que quando a gente fale do que Lula representou ontem no discurso da COP, que esse discurso não é justamente de toda essa confluência de lutas, e agora a gente tem um governo que se põe à escuta dessas lutas. E isso aconteceu com o movimento negro no primeiro e segundo mandato de Lula. Acho que talvez a gente, olhando um pouquinho mais distante, a gente pode perceber que talvez no primeiro mandato, o que atravessava muito Lula era uma questão de entender que o Brasil era um país racista. E muitas políticas, e se colocou muito à escuta justamente desses movimentos que vinham há muito tempo dizendo que era preciso, importante, necessário fazer políticas, né, de reparação histórica. E isso foi feito. Eu sou produto dessas políticas, né, de políticas de acesso, de formação, de qualificação. A gente começou a fazer circular, Lula é um dos representantes simbólicos de dizer o seguinte: a partir de agora os saberes produzidos não são só brancos. Pessoas negras podem produzir saberes, pessoas indígenas podem produzir saberes, eles podem ser intelectuais, eles podem fazer parte da nossa elite intelectual e de produção disso que a gente é como Brasil. E a gente chega em 2022 extremamente fortalecido nesse sentido, né? Muitas pessoas da minha geração hoje são frutos dessas políticas de acesso, se fomentaram, se fermentaram, como diz, eu gosto dessa palavra, que fermentou, e hoje a gente vê como um grande fruto essa visão sobre a Amazônia, que deixa de ser uma visão extremamente mercadológica, como sempre, costumamente foi, não só nos governos de períodos antidemocráticos, mas em todos os governos, inclusive tempo de período após 1988, a Amazônia sempre foi falada e pouco ouvida. E ontem, uma das coisas que, para mim, foi crucial como mulher amazônida, foi ele ter falado, ele verbalizou de que era preciso ouvir os povos que ali vivem. E eu não lembro de ouvir um outro presidente falar dessa forma. Então, acho que isso é um ganho dentro do discurso que Lula aí está reproduzindo, né? Está simbolicamente também mostrando para a gente do que vai ser esse novo governo. Olha, vocês são muito especiais, realmente, muito, muito especiais, trazem questões. Eu não tinha me dado conta disso, Jorcemar. A Liana trazendo essa dimensão, né? Lula enxergou Greta Thunberg. Formulação maravilhosa. E você traz essa questão, não tinha me dado conta disso. Gente, a Marina é uma mulher amazônida. Então, Lula vai falar da Amazônia a partir de uma visão de uma mulher da Amazônia. Ela é do Acre. É muito forte isso. E essa ideia dele cercado pelas mulheres, né? Essa presença indígena lá, né? Ele cercado por essa multiplicidade, né, por essa presença aqui, as mulheres indígenas cantando ontem lá. Que é isso? Sônia Guajajara agitando lá no meio. Hoje ele vai ter um encontro no Fórum dos Povos Indígenas, né? Acho que tem esse universo relacional, né? Que está fazendo a cabeça de Lula, né, Eliana? Acho que essa sua sacada da Greta e essa da Jorcemar, a da mulher do Amazonas, que está mudando a cabeça e o coração de Lula, são muito fortes, muito fortes. Eu, primeiro assim, me emocionei com a fala da Jorcemar. E é exatamente isso, foi um dos momentos mais importantes da fala dele. E isso é um princípio ambiental crucial. Não se pode defender. Tem um professor que eu cito muito, que é o professor Paulo Afonso Leme Machado. E o professor Paulo Afonso Leme Machado, se tem uma coisa que ele nos ensinou em relação ao direito ambiental, é que não existe direito
ambiental, nem defesa do meio ambiente sem participação popular. A defesa do meio ambiente, ela não é feita por técnicos, especialistas, sem aquelas pessoas beneficiadas e atingidas, e o Lula disse isso expressamente na sua fala. Foi por isso, aliás, foi como gancho dessa ideia que ele convidou e disse que iria trabalhar firmemente para que a COP em 2025 ocorra em um estado amazônico, porque ele disse que as pessoas precisam conhecer aquilo de que elas tanto falam. E eu mencionei, né, que com outras palavras, de forma muito didática, o Lula trouxe um outro conceito muito importante do direito ambiental, que é o conceito de externalidade ambiental. Que é isso? Que é externalidade ambiental quando grupos que não participam sofrem os efeitos da poluição. Por exemplo, tomemos o Canadá como exemplo. O Canadá, a gente vai retomar essa questão de geopolítica, tá? Porque o direito ambiental e justiça climática traz uma discussão de geopolítica internacional por excelência. Por quê? O Canadá é um país que no Canadá não polui. Uhum. Mas ele polui muito em países em desenvolvimento. Então, há vários documentários que mostram isso, que empresas canadenses não poluem no Canadá. Empresas canadenses poluem na América do Sul. De tal modo que as pessoas precisam usar máscara não é por causa da Covid, é por causa da poluição do ar. Uhum. Hoje, ora, as pessoas no lugar de comprar crédito de carbono, elas estão comprando, sabe o quê? Dejeto de lixo. As pessoas vendem lixo para os países pobres. Uhum. E o Lula disse isso ontem também com todas as letras. Não falou da questão do lixo, dos resíduos que a gente precisa discutir. Ele ainda não trouxe a discussão dos resíduos de forma expressa, explícita para o discurso dele. Mas ele trouxe a questão da externalidade ambiental, que é um conceito central, além da participação popular, que a Jorcemara aqui falou tão bem, tem a questão da externalidade, que é crucial. Países ricos estão vendendo seu lixo. Não pode. Uhum. A gente tem que acabar com isso. A gente tem que acabar com a venda de lixo. Os países têm que comprar crédito de carbono, que é muito mais caro. Por isso que o Lula denunciou que, desde 2009, os países signatários da COP 2015 firmaram um acordo se comprometendo a investir 100 bilhões de dólares por ano e não estão cumprindo esse acordo. Não estão cumprindo esse acordo. Isso é muito grave. Então, o que é a externalidade ambiental, Mauro? Eu produzo poluição não para mim, mas para os outros. E aqueles que não tiveram possibilidade de deliberar, é o caso dos povos amazônidas, das mulheres amazônicas, dos homens. Estas pessoas que não tiveram oportunidade de participar do processo econômico que gera o lixo, a poluição, elas sofrem. Elas que sofrem o desmatamento. E aí Lula disse expressamente no discurso dele que os ricos que decidem e provocam o desmatamento são os poucos que lucram, enquanto os muitos sofrem os efeitos da devastação ambiental sem ter a oportunidade de deliberar sobre essa devastação ambiental. Isso é o princípio da participação popular que o professor Paulo Afonso Leme Machado tanto defende. Não pode haver isso. Por isso, Lula fez
essa petição de princípio tão importante. E quando ele disse em números, o 1% da população mais rica do mundo produz mais de 70 toneladas de lixo per capita por ano, enquanto a 50% da população mais pobre produz 1 tonelada per capita por ano. Isso é externalidade. Então, o que foi que Lula disse também com todas as letras? Quem tem que pagar o custo das mudanças climáticas são os ricos, porque eles são os maiores causadores das mudanças climáticas, mas não são eles que sofrem. Quem é que sofre? Os povos amazônicos. Quem é que sofre? As pessoas aqui no Recife, que moram nas encostas e que morrem no deslizamento de barreira por causa das chuvas que são consequência das mudanças climáticas. Quem é que sofre? As pessoas que moram nas populações, nas comunidades ribeirinhas, que com os alagamentos, Mauro, aqui os alagamentos, você lembra das chuvas no Recife esse ano, em junho desse ano? Centenas de pessoas morreram, não só por deslizamento de barreira, por alagamento. O nível do rio subiu em meia hora e meio, com correnteza. As pessoas não conseguiam nadar, elas morreram afogadas. Isso é mudança climática, mas não está sendo causada por nós necessariamente. Isso é externalidade. As pessoas, os acionistas das grandes empresas, causam a poluição nos Estados Unidos, na Europa, nos países ricos, e quem paga o custo são os povos amazônicos, são as pessoas no Recife, em Porto Alegre, e os mais pobres. Por isso que eu disse que Lula finalmente compreendeu que o combate às mudanças climáticas passa pelo combate à pobreza. Seu áudio. Liga o áudio, Mauro. Desculpa. Teve um barulho aqui fora, acabei fechando e não vi. Liana Cirne Lins, sua presença aqui é crucial. Agora, sabe, Jorcemara, a família Cirne Lins está ampliando os seus domínios aqui no Fórum Café. A partir de segunda, além da Liana, Michele Cirne Lins vai estar aqui, no caso da Michele, comentando a Copa do Mundo. Liana, obrigado demais. Semana que vem vamos estar junto, muito forte sua presença hoje, viu? Sempre é. Hoje foi muito especial. Muito obrigada. Prazer enorme te conhecer, Josemara. Depois eu pedi teu telefone para Mauro e quero dizer que na semana que vem vou estar acompanhando o time de comentaristas da Fórum para acompanhar a Copa do Mundo com análise futebolística e política, tudo junto e misturado, para assistir o William De Luca, a Helenira Vilela, o Mauro Lopes e a minha irmã Votietá, Michele Cirne Lins. Vai ser demais. Valeu. A partir de segunda-feira, 9h da manhã, começa a cobertura com o time Fórum Café na Copa. Valeu, Liana. Um beijão. Obrigado, viu?